O concelho da Lagoa localiza-se na maior ilha dos Açores, a Ilha de São Miguel, e possui atualmente cerca de 14.500 habitantes, distribuídos por 5 freguesias: Nossa Senhora do Rosário, Caboclo, Santa Cruz, Água de Pau e Ribeirachã. Com uma área total de cerca de 45 km², todas as freguesias estão localizadas na costa sul da Ilha de São Miguel, fazendo fronteira com o concelho de Ponta Delgada a poente, com o concelho da Ribeira Grande a norte e a nascente com o concelho de Vila Franca do Campo. O antigo povoado da Lagoa foi fundado na segunda metade do século XV, junto a uma lagoa que na altura existia perto da zona onde está hoje implantada a Igreja de Matriz de Santa Cruz. A expansão do povoado deu-se para o oeste da Baía de Santa Cruz e para leste para o lugar hoje conhecido por Água de Pau. Nos primórdios do povoamento da Ilha de São Miguel, a Lagoa era considerada uma das melhores regiões agrícolas da ilha, exportando através do Porto da Lagoa, mais conhecido por Porto dos Carneiros, os produtos que produzia, em particular o trigo. Foi também por este porto que chegaram os primeiros animais domésticos à ilha, carneiros em particular. O Porto dos Carneiros foi assim utilizado desde o início do povoamento, tendo desempenhado um papel relevante na comunicação dos habitantes do povoado com outras localidades da Ilha de São Miguel. Para o defender e com o intuito de proteger as embarcações que ali chegavam, foi construído o Forte da Vila da Lagoa, datado do século XVI. Falar sobre a arquitetura militar nos Açores é falar sobre a arquitetura abaluartada, com características renascentistas, uma vez que as ilhas são descobertas em finais da Idade Média e começam a ser fortemente assediadas em finais do século XV, levando a um desenvolvimento do ponto de vista da fortificação que se inicia de Santa Maria em direção ao Corvo, numa fase inicial com características ainda tardio-medievais, mas que rapidamente ganham novas facetas, uma vez que a artilharia de pólvora é predominante durante a Idade Moderna, levando ao aparecimento de fortalezas de estilo Vauban, que se vão multiplicar pelas ilhas, com grandes exemplos nos Açores, seja o Forte São Brás em Ponta Delgada, São João Batista na Ilha Terceira ou o Forte Santa Cruz na Horta. De uma maneira geral, a fortificação abaluartada açoriana é de pequena dimensão, como vemos aqui no Porto da Caloura, e não trabalha de forma independente, trabalha sob a forma de um circuito integrado com fortalezas anexas. Não fossem os Açores a zona de Portugal com mais fortalezas por quilómetros de costa litoral, inserindo-se aqui no caso da Caloura um sistema dividido por 3. O primeiro corresponde aos areais da Água de Alto, nomeadamente a Praia Pequena da Água de Alto e a Praia Grande, cada um com uma fortaleza, a que seguia este sistema que aqui está e depois mais 5 fortalezas que faziam a defesa de Vila Franca do Campo. Isto significa que numa altura em que as embarcações eram de madeira e a navegação feita à vela, uma boa descarga de artilharia poderia evitar a aproximação dessas embarcações vulneráveis em relação à costa, protegendo o erário público e a sua população. Contudo, nos Açores também é um facto que esta pequena fortaleza vai se erguer muitas vezes à custa da tragédia e do drama humano, nomeadamente pelo facto de, para além do roubo das riquezas, das poucas riquezas que a terra tinha, piratas e corsários levavam tudo e mais alguma coisa, do mais insignificante que possa parecer, até ao rapto de mulheres e crianças, que no caso argelino poderiam até ser vendidas em ricos mercados de escravatura do norte de África. Portanto, a necessidade de defender zonas importantes, zonas de portos, zonas de praias, era uma questão de sobrevivência básica para os nossos antepassados. Neste sentido, também chegamos aqui ao complexo de 3 fortalezas que faziam a defesa da Caloura. A começar pelo Forte de Nossa Senhora da Vitória, numa situação pouco comum nos Açores, tendo em conta que está a uma grande cota, portanto, à minha direita, não é possível ver diretamente aqui do Porto, está ligeiramente mais à direita do Porto, com características muito interessantes, para além de ser semi-circular, ter 5 canhoneiras, portanto, o facto de estar a uma cota elevada
possibilitava-lhe um tiro curvo, mantendo em respeito e à distância as embarcações que faziam a aproximação a esta orla costeira. Essas embarcações, naturalmente, que seguindo à direita, seguindo a estribordo, teriam que passar aqui à frente do Porto da Caloura, onde, se caso tentassem desembarcar, não ainda no porto, mas no areal original que aqui estava e que vai dar, consequentemente, origem a este porto e à atual rampa de varagem, teria que se confrontar com o chamado, tradicionalmente, o Forte da Caloura, que está imediatamente por detrás de mim. Um pequeno forte, com 2 canhoneiras, mas, tanto quanto se sabe, o suficiente para, em conjunto com o Forte Nossa Senhora da Vitória, terem um sistema eficaz, que vem a ser depois colmatado por um terceiro forte, que está associado à parte traseira do convento de Nossa Senhora da Conceição, aqui na Caloura, constituído por 3 canhoneiras, também visível aqui à minha direita, cuja capacidade de tiro de flanco possibilitava uma maior eficácia na defesa aqui deste areal e porto da Caloura. Em síntese, os 3 complexos fortificados das praias de Água de Alto, este e o de Vila Franca, colocariam em posição de respeito um conjunto razoável de embarcações inimigas que se fizessem aqui a estes portos ou praias, obrigando esses navios a virar, portanto, à direita, passando eventualmente sem tentar sequer fazer um ataque, uma vez que, na totalidade, estamos a falar de 5 mais 3 mais 2, estamos aqui a falar de 10 fortalezas só nesta zona, fazendo fogo cruzado, em que os projéteis seriam disparados de uma forma matemática, meteria rapidamente em causa as intenções de piratas e corsários, uma vez que as fortalezas estavam em terra firme, eram constituídas por peças de artilharia com paredes de pedra, e o barco de madeira movido a vento seria, efetivamente, uma peça frágil, caso fosse atingido. A importância do povoado foi reconhecida pelo rei de Portugal, Dom João III, que lhe atribuiu o foral de vila e de concelho a 11 de abril de 1522, com a atribuição do título honorífico de matriz à Igreja de Santa Cruz. A fertilidade dos solos e a estratégica localização da Ilha de São Miguel nas rotas marítimas atlânticas da altura permitiram que a lagoa passasse por um acentuado crescimento económico, com relevo inicialmente para o setor primário, com predomínio das culturas do trigo, do pastel e da vinha. No século XVIII, a cultura da laranja e a sua exportação acentuaram a prosperidade do concelho, tendo adquirido particular importância na então Vila da Lagoa e na Vila de Água de Pau. Mais tarde, durante o século XIX, surgiram as primeiras fábricas de cerâmica, bem como as primeiras destilarias de álcool. A fábrica do álcool da Lagoa, construída a poente da atual Avenida António de Medeiros e Almeida, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, foi a primeira a surgir em São Miguel e funcionou entre 1882 e 1969. Hoje, em ruínas, possui um valioso património industrial que urge a ser preservado. A cerâmica da Lagoa tem a reconhecida fama, sendo a fábrica de cerâmica Vieira o mais ilustre representante desta antiga arte. Fundada em 1862 por Bernardino da Silva, foi a primeira fábrica de cerâmica a nascer nos Açores e ainda hoje, ao fim de 5 gerações, permanece na mesma família. Estamos em plena magia do barro, em plena magia da arte cerâmica que, de alguma forma, combina a terra, a água, o ar e o fogo e os gestos sábios, os gestos técnicos, inicialmente femininos, já que a arte cerâmica geneticamente teria começado com a mulher.
Estamos na arte cerâmica, mas igualmente na cidade da Lagoa, que é, neste momento, o principal centro de cerâmica do arquipélago dos Açores e um dos mais significativos centros da arte cerâmica a nível nacional. Além disso, além desta dimensão técnica, a fábrica atual onde nós nos encontramos, a fábrica de cerâmica Vieira, traduz nada mais, nada menos do que a natureza do próprio arquipélago dos Açores. E qual é a natureza do arquipélago dos Açores? É a sua natureza transcultural, já que em 1862, quando surge a primeira fábrica, que era uma maquinofatura de cerâmica, portanto, no Largo do Porto, essa iniciativa foi possível por um encontro de personalidades que formaram uma sociedade. Portanto, tecnicamente, os sócios vieram de Vila Nova de Gaia, portanto, tínhamos também um elemento do pico, digamos que era o financiador, o célebre Tomás Ávila Buim, outro elemento da povoação, e portanto foi este tecido de iniciativas que combinam, digamos, modelos e artes provenientes de um grande centro de cerâmica continental, que é a Vila Nova de Gaia, com um espaço local, um espaço apropriado da primeira fase da fábrica, que é o Largo do Porto, portanto, perto do Porto de São Pedro, que permitia a importação dos barros, digamos, e a exportação da louça. A importação dos barros tem também uma natureza, digamos, transcultural, na medida em que uma parte dos barros vinham do continente, os barros brancos e algum barro amarelo, que eram os barros indispensáveis à produção de faiança, barros que vinham da Ilha de Santa Maria, a que atualmente nós conhecemos como a Ilha dos Fósseis e que servia para outro tipo de louça, e também barros provenientes da Ribeira Seca, da Ribeira Grande. Portanto, esta pluralidade de matérias-primas servia diferentes tipos de produção, de tal forma que esta cerâmica lagoense conseguia corresponder a uma totalidade de necessidades do equipamento doméstico açoriano e também a necessidades da arquitetura regional, nomeadamente a nível dos azulejos, dos registros azulejares, das telhas, dos tijolos de pavimento, etc. E a magia do barro, a magia da cerâmica está onde? Desde logo está nas mãos, neste caso das artistas, que na roda vão torneando as formas. Mas, para se chegar aqui, há de facto um longo processo. E esse longo processo vai das diferentes categorias de argila que têm de ser, digamos, transformadas, e a transformação varia conforme se é argila do continente, a argila branca e também a argila amarela, e essa argila branca importada é que era indispensável para se poder produzir faiança. A faiança, ou seja, a cerâmica vidrada, é a marca de identidade deste tipo de produção. Ou se o barro vinha de Santa Maria, tinha outro tipo de tratamento, transformação, para se produzir a pasta, ou digamos, se a cerâmica também fosse de construção, o barro, digamos, da Ribeira Grande.
O trabalho do barro, as técnicas de produção, as técnicas de conformação tinham caminhos diferentes. Portanto, nós aqui o que é que temos? Desde logo aquilo que é mais impressivo, que é a roda do oleiro. As peças eram rodadas. E quais eram as peças que eram rodadas? As peças que eram rodadas eram as que tinham uma secção circular, como é o caso dos recipientes, da maioria dos recipientes, e também as tubagens. E, portanto, isso era feito na roda primitivamente por homens, que eram os rodeiros, e atualmente por mulheres. Temos aqui uma mudança muitíssimo importante na cerâmica vieira, que é a mudança de género. Hoje é uma arte que nós podemos dizer feminina. Parece ser uma inovação, mas não é uma inovação. Já que a arte cerâmica está aprovado, mesmo nos Açores, começa com as mãos das mulheres, que davam nascimento, às peças. Depois das peças conformadas, ou por torneamento, ou moldagem, ou modelação, elas tinham de ser secas, antes de ser naturalmente ornamentadas e antes de ser enfornadas. E é aí que nós vemos a importância do ar. Portanto, a secagem libertava uma parte da água incorporada na massa, na pasta, e por isso mesmo é que, em algumas categorias de fabrico, se misturava a areia, na argila, precisamente para abrir o barro e para permitir uma melhor evaporação. Atrás de mim podem ver-se inúmeras peças que resultam de encomendas. Portanto, o trabalho criativo da cerâmica da Lagoa não é apenas uma questão interna, da sua gestão ou das suas artistas, mas é também uma questão de relacionamento com todas as pessoas, entidades públicas e privadas que recorrem a esta arte para se comunicarem, para se darem a conhecer, para produzirem comemorações, os pratos comemorativos, como aqueles célebres pratos da Visita Régia, que foram feitos que se realizou em 1901, que foram feitos na Lagoa, e muitas outras, não é verdade, em que não só se comunica uma mensagem mais ou menos celebrativa, mas igualmente se transmite a arte da cerâmica lagoense. O futuro desta cerâmica passa igualmente pela dimensão patrimonial, pela dimensão museológica. E a dimensão patrimonial e museológica vão, de alguma forma, aumentar, aprofundar a dimensão turística e a dimensão artística desta louça, que continua a ser um desafio para os novos criadores. Portanto, acho que há novos caminhos que poderão, apelar, desafiar os artistas, sobretudo os mais jovens, portanto, que podem desenvolver e aprofundar esta arte notável que vem de 1862 e que é central na cultura açoriana, na identidade açoriana e no desenvolvimento da cidade da Lagoa e da ilha de São Miguel. A Vila de Lagoa congrega as freguesias de Nossa Senhora do Rosário e de Santa Cruz, tendo sido elevada à cidade no dia 22 de março de 2012. Hoje em dia, este é um concelho com infraestruturas de relevo, das quais se salientam o Hospital Internacional dos Açores, a primeira unidade hospitalar a ser construída e gerida por privados no arquipélago e inaugurada em 2021. O Nonagon, o primeiro parque de ciência e tecnologia construído nos Açores, o Parque Industrial de Chã do Rego d'Água e o Parque Industrial dos Portões Vermelhos, ambos localizados na freguesia do Caboclo. E 2 centros de ciência, onde a divulgação científica é feita todos os dias, ambos localizados na freguesia de Nossa Senhora do Rosário. O Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, mais conhecido por OVGA, e o Expolab. É azurite.
depois mais bonito e mais bonito. Localizado na Avenida Vulcanológica, no lugar da Atalhada, o Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores promove as ciências da Terra, dando especial ênfase à vulcanologia, à sismologia, à geotermia e aos geoambientes dos Açores. Tirar fotografias daquelas para o fundo. Parece que está fogo. Mas aquilo é pura e simplesmente. O seu grande mentor é o professor Vítor Hugo Forjás, coadjuvado por uma equipa de colaboradores liderada pelo Dr. Nuno Pereira. Para além dos materiais que constituem a exposição permanente, patente na Casa dos Vulcões, aqui existe uma relevante biblioteca de vulcanologia, bem como uma valiosa coleção de pinturas que retratam erupções históricas que afetaram a ilha de São Miguel. O Expolab fica numa das mais recentes zonas urbanizadas do concelho da Lagoa. A Sociedade Afonso Chaves é a responsável pela dinamização deste centro de ciência que pertence à Rede Nacional dos Centros de Ciência Viva. Em boa hora, em 2002, o Governo Regional dos Açores decidiu materializar de uma maneira diferente esta preocupação pela divulgação científica e decidiu criar por todos os Açores os chamados Centros de Ciência. O Expolab resultou de um convite feito pelo Governo Regional à Sociedade Afonso Chaves como a entidade, a instituição científica mais antiga dos Açores. E nós aceitámos esse desafio. Dadas as suas dimensões e dados os objetivos mais alargados que informaram todo o projeto, ele foi integrado na Rede Nacional de Centros de Ciência e é um centro de ciência viva, o único nos Açores. O que é que pretende o Expolab? Pretende precisamente essas duas coisas que o título diz. É um lugar de exposição e é um laboratório de ciências. Lugar de exposição que geralmente tem uma exposição de longo curso, uma exposição que dura uns 5, 6 anos e muitas outras atividades menores, exposições menores que atraem público de com vários interesses. Olá, bom dia. Olá. Quem é que quer ser cientista daqui? Nós temos todos cientistas. Então não é preciso a gente pensar primeiro? Ora, pensar primeiro. E aqui no outro laboratório, estavam a pensar primeiro para depois fazer as experiências, não é? É também um laboratório porque o Expolab ensina as coisas da natureza de uma maneira diferente daquela que as escolas ensinam e por isso atrai as pessoas e atrai os alunos, atrai os professores e integra nos currículos escolares algumas atividades que vão para além daquilo que nas escolas se pode oferecer. Por isso há essa atratividade do Expolab. O Expolab é gerido pela Sociedade Afonso Chaves e por um grupo muito dinâmico, como de facto todos os centros de ciência dos Açores têm grupos dinâmicos e muito dedicados. Sem essa dedicação não seria possível obter os resultados de aceitação popular
que os centros de ciência têm. O lugar do Caboclo, assim chamado por ali terem existido antigamente pedreiras, foi elevado à freguesia em 1980. É, assim, a mais jovem freguesia do concelho de Lagoa. O Caboclo é uma freguesia rural, com grande expressividade na área da pecuária e agricultura. O núcleo museológico do Caboclo tem a sua sede numa habitação rural do século XIX e divulga a história e tradições dos habitantes do Caboclo. O realce da exposição centra-se na figura do caboqueiro, o qual trabalhava nas pedreiras, sendo esta, no passado, uma atividade que muito contribuiu para a subsistência de vários agregados familiares nesta freguesia. Eram os caboqueiros os responsáveis, então, pela extração da pedra do tipo biscoito, a qual era utilizada para a construção de muros e de casas. O núcleo museológico do Caboclo é igualmente um espaço alusivo às vivências das comunidades rurais, que marcaram o modo de viver do povo açoriano nas suas múltiplas vertentes. A exposição permanente divulga no primeiro piso a cozinha tradicional açoriana e as ferramentas utilizadas por caboqueiros, barbeiros, carpinteiros e sapateiros. Em 1593, mercê do crescimento populacional registrado durante o século XVI, o lugar do Porto dos Carneiros foi elevado à paróquia. Nascia, desta forma, a freguesia de Nossa Senhora do Rosário. Com pouco mais de 6 km² de área, aqui habitam quase 5.400 pessoas. Para quem se desloca de Poente para Nascente, ao longo do litoral, a Rua da Rocha Quebrada, no lugar da Atalhada, possibilita trechos com uma vista desimpedida para a cidade da Lagoa. Algumas das habitações exibem nas suas fachadas pinturas do pintor belga Yves de Coster, muito conhecido pelas suas obras de arte, que normalmente exibem um coração com o intuito de levar cor e positivismo às pessoas. Já pintei 442 pinturas aqui na ilha e uma coisa é também, quando eu pinto tem uma casa, toda a gente passa por aquela casa, mas nunca vê a casa. Uma vez que eu pinto qualquer coisa sobre aquela casa, toda a gente nota aquela casa, parece que aquela casa tem uma alma, tem pessoas que vivem ali. As pessoas aqui gostam muito de arte e de coisas diferentes. E foi mesmo dar um intensivo para continuar a fazer arte. Sempre gostei de arte, desde os 14 anos eu estava pintando. Em 2011, quando fechamos o restaurante, houve um amigo que era cliente e tinha uma casa na Lagoa e tinha uma parede, e tinha uma janela e tinha uma pequena casa de despejo atrás. E tinha uma janela e estava cimentada, mas tudo era em basalto. E parece uma moldura de basalto sem pintura. E perguntei a ela, posso pintar lá qualquer coisa? Só, era uma ideia, nada especial. Ele disse, faz, não há problema. Depois, uma bela tarde com o sol, e eu fui lá, fui pintar
coração, afinal, porque nunca fiz isso. Até não tinha ideia o que ia fazer. E fui lá e pensei, eu gosto desta ilha, eu gosto das pessoas de cá, a natureza, gosto muito. Então, flor e com coração, os dois juntos, uma coisa simples. Pintei aquele coração, tudo bom, fui para casa. À noite, a mulher liga para mim. Ela era tão feliz, ela estava trabalhando com pessoas com problemas no social e ela tinha um mau dia. E quando ela chegou em casa, estava tão feliz e fiz o dia dela. Então, o meu amigo diz, quando tu fazes pessoas felizes, tem que continuar. Então, como já conhecemos muitas pessoas cá, fomos perguntando paredes, um por um, e fui pintando. Depois eu comecei também a pintar em madeira, sobre madeira. Antigamente eu pintava sobre tela, mas a tela, quando pintas, isto sempre não é forte, não é estável. E quando eu pintei os corações, houve alguém que não tinha uma casa, tinha um apartamento, e perguntou, posso fazer pintura para dentro da casa? Como eu já pintei portões e tudo aquela coisa, eu disse, vou pegar um pouco de madeira, faz um painel e pintei. Isto fiz muito bem, aquela sensação de pintar sobre madeira, sobre um fundo duro. E depois eu comecei a pintar as minhas pinturas normais também sobre madeira. E agora eu sempre pinto sobre madeira, aquela madeira é um pouquinho bruto. Isto parece que é tridimensional. São duas coisas, porque a estrutura de frente, com luz, isto muda, depende de onde tu estás. Um pouco mais à frente, encontramos o White Hotel. Implantado sobre a falésia rochosa, é um dos mais recentes empreendimentos hoteleiros da Lagoa. O serviço requintado e a decoração de estilo minimalista, onde o branco é a cor predominante, fazem com que este hotel, inaugurado em julho de 2017, seja um dos mais procurados pelos turistas. Para quem preferir um passeio pedestre junto ao litoral, pode virar à direita e descer até ao Largo do Cruzeiro. A cerca de 200 metros, no sentido poente, ficam as Poças da Atalhada, muito frequentadas no verão. Pelo contrário, se decidir seguir para a nascente, um passeio pedonal com cerca de 1.400 metros de extensão bordeja a linha de costa, passando junto ao Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores e terminando nas imediações do Portinho de São Pedro. No lugar da Atalhada, a Casa de Pastos José do Rego é um dos restaurantes mais conhecidos da Lagoa. Aqui impera a cozinha tradicional, com destaque para o polvo assado, o bife à regional, o boca negra carvilhado, sem esquecer as tradicionais lapas.
Construído durante o século XVIII pela Ordem dos Frades Menores, o convento de Santo António possui uma fachada barroca, um claustro central, refeitório, cozinha, coro alto e portaria, bem como o apoente, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Esta igreja caracteriza-se por, do ponto de vista arquitetónico, possuir uma única nave. No seu altar-mor, de talha dourada, há uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Como é usual nos conventos construídos pelos frades franciscanos, uma das capelas laterais é dedicada a São Francisco. A construção do atual convento de Santo António ficou concluída em 1749, tendo substituído o primeiro convento franciscano da Lagoa, o qual foi muito danificado pela erupção de 1652 no Pico João Ramos. Estamos no claustro do convento de Santo António, Santa Cruz da Lagoa. Os claustros são os corações dos conventos, quer sejam conventos femininos, quer sejam conventos masculinos. Este é um antigo convento franciscano, portanto um convento masculino, e desde a Alta Idade Média, desde o reinado do Imperador Carlos Magno, que os claustros foram estipulados como sendo o espaço central dos conventos, através da regra Monacorum, redigida por São Bento de Núrcia. Este convento já não tem o chafariz que se encontrava no centro do claustro do convento, porque ele desapareceu. Pensa-se que logo a seguir à amortização de 1832, e essa fonte é importante na simbologia dos claustros porque simboliza precisamente a vida. Os claustros são recriações do Jardim do Paraíso. As 4 alas claustrais representam os 4 rios do Paraíso e o centro era o centro da vida, portanto era a água aqui representada como o centro da vida. A estrutura em torno do claustro permite organizar os espaços funcionais do convento. Para um lado nós temos a igreja, que é considerado o espaço mais importante, e no lado oposto, na ala claustral oposta, encontrava-se sempre a cozinha e o refeitório, porque eram as zonas que poderiam constituir mais perigo, porque era lá que se cozinhavam os alimentos e, portanto, o fogo poderia propagar-se ao convento e, portanto, são sempre colocadas na ala oposta. Este convento tem uma outra particularidade, que é uma grande parede corta-fogo que separa a zona da cozinha da zona das restantes áreas funcionais e que também conferem maior segurança a esta comunidade. Estamos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, do convento, e esta é uma igreja franciscana, portanto é uma igreja que tem características arquitetónicas próprias das igrejas franciscanas dos Açores, nomeadamente a nave única, de acordo com os preceitos da Contra-Reforma, a Galileia que antecede a entrada na igreja, e vê-se que é uma igreja masculina porque o eixo de entrada principal está alinhado com o altar-mor. Se fosse uma igreja feminina, por exemplo, uma igreja de Clarissas, a entrada seria lateral para permitir que as freiras assistissem à missa de frente para o altar-mor. Outra característica das igrejas da Contra-Reforma são os púlpitos, que permitiam ao padre falar diretamente com a Assembleia, portanto mais próximo e numa posição que conseguia cativar melhor a atenção deles. Um outro aspecto que também é interessante aqui são os confessionários que são incorporados nas paredes laterais da igreja. Nas igrejas paroquiais correntes e nas igrejas dos conventos femininos não acontece, portanto são aquelas estruturas normalmente em madeira, aquelas caixas em madeira que se encontram nas naves da igreja e que normalmente as pessoas associam aos confessionários e que nos conventos masculinos assumem esta característica diferente. No exterior, a sul do convento, existe um jardim com árvores de grande porte. A partir de 1832,
data em que foram extintas as ordens religiosas, o convento de Santo António teve diversos usos. Numa fase inicial, aqui funcionou um estabelecimento de ensino. Mais tarde, as finanças e outros serviços da administração pública, tendo mesmo servido de quartel para tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, aqui está depositado o Arquivo Histórico da Lagoa, bem como a Biblioteca Municipal Tomás Borba Vieira, inaugurada em 2011, e com um espólio de cerca de 20.000 livros, 3.000 dos quais doados pelo pintor Tomás Borba Vieira. O convento de Santo António alberga ainda a loja do Museu da Lagoa, onde os visitantes podem adquirir trabalhos dos artesãos locais que ilustram a diversidade da oferta cultural do concelho. Aqui se localiza igualmente o interessante núcleo museológico do Presépio, criado pela Câmara da Lagoa para preservar uma tradição muito antiga do concelho, a da arte do bonecreiro, e onde trabalha diariamente o mestre bonecreiro João Arruda, um dos 5 atuais bonecreiros da Lagoa. Com muita paciência e arte, todos os dias, João Arruda acrescenta mais alguns bonecos de presépio às prateleiras e bancadas do núcleo museológico do presépio. Os bonecos mais procurados mostram as tradições do concelho e da ilha, indo desde as matanças de porco ou dos ranchos de romeiros até às procissões, com dezenas de personagens a personificar a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, incluindo os músicos das filarmónicas, os membros da Irmandade com a tradicional opa vermelha, freiras, padres e o andor. No que respeita ao património religioso, para além do convento de Santo António, merece realce a Igreja Matriz de Santa Cruz, construída no século XIX, a qual constitui um exemplo do denominado estilo barroco, açórico, com uma perfeita simbiose entre a decoração do basalto e a simplicidade das paredes caiadas de branco. Nesta igreja podemos apreciar as abóbadas em estilo manuelino, o altar em talha dourada e o púlpito que provém da igreja do antigo convento de São Francisco em Ponta Delgada. Com cerca de 17 km² de área e com uma população de pouco mais de 3.000 habitantes, a freguesia de Água de Pau é uma das mais antigas da ilha de São Miguel, datando o seu foral de 28 de julho de 1500. A sua história concelhia é atribulada, pois em 1515 foi elevada à vila por Dom Manuel I, mas o concelho de Água de Pau foi extinto em 1853, perdendo o estatuto de vila e vendo o seu território incluído no concelho da Lagoa. Em 2003, para contentamento dos seus habitantes, foi novamente elevada a vila. Localizada no Vale de Cavaços, a Caloura é uma joia da natureza. A sua costa muito recortada, com pequenas enseadas, recantos protegidos de ondulação e algumas praias de areia negra, como a Praia da Baixa da Areia, bem como a existência de ilhéus, tornam esta parte da costa de São Miguel num dos melhores sítios dos Açores para atividades radicais,
como o coasteering, um misto de caminhada ao longo da costa, nas proximidades da zona entre marés, de natação e de saltos para a água. Sim. Tenham cuidado agora aqui. E quando chegaste cá pela primeira vez, não te meteste em passeio? O microclima favorável da Caloura faz com que esta seja uma zona muito procurada no verão, bem como para a segunda habitação. Aqui as propriedades são cuidadas e as moradias imponentes. Mais a leste, o pitoresco Porto da Caloura é abrigo para pescadores e a zona balnear contígua é excelente para banhos. A Caloura, estou ligado à Caloura desde sempre, porque esta casa, esta vinha já vem de várias gerações. De maneira que sempre vim cá, sempre apreciei, sempre gostei de ver isto. Eu lembro-me do tempo em que esta zona da Caloura era ocupada no verão por veraneados, por pessoas que tinham cá as suas casas de verão, pessoas que viviam em Ponta Delgada, que eram pessoas abastadas e que tinham aqui a sua casa de verão e a sua vinha. Havia outro tipo de pessoas, que eram pessoas naturais de Água de Pau, que tinham aqui a sua pequena vinha, a sua pequena adega, e que essa comunidade de vinicultores, tanto uns como outros, formavam uma comunidade de pessoas amigas, que se relacionavam todas muito bem. Além disso, havia outro polo importante, que era o Convento da Caloura e a igreja do Convento da Caloura, a igreja de Nossa Senhora das Dores, que era também um polo de atração. Fazia as suas festas anuais, fazia as suas missas e celebrações, né, que juntavam muita gente, não só da Água de Pau, como de outras zonas limítrofes, Água de Alto, Vila Franca, Lagoa, etc., que se juntavam aqui neste sítio. Além disso, havia também o atrativo do mar. Juntavam-se muitas pessoas no Porto, não é verdade? E até nessa altura havia uma atividade interessante que deixou de existir, porque socialmente deixou de se justificar. Talvez os barcos eram a remos e as pessoas e os pescadores, para ganharem mais alguns trocos, faziam os chamados bordejos, davam os passeios com as pessoas de barco aqui nos arredores a 2,5 escudos por pessoa.
Nascido em 1938, o professor Tomás Borba Vieira é um escritor e consagrado pintor micaelense. Fez o curso de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e na Academia de Belas Artes de Florença e efetuou estudos de pedagogia na Universidade de Lisboa e de Ciências da Educação na Universidade de Boston. Reunida por Tomás Borba Vieira e pela sua mulher, Conceição Vieira, está disponível para visitação no Centro Cultural A Caloura, inaugurado a 4 de junho de 2005 e localizado na Caloura, uma das mais importantes coleções de pintura do século XX existentes nos Açores, contemplando pinturas de artistas açorianos, bem como de autores consagrados na história da arte portuguesa do século XX. Imediatamente antes do Porto da Caloura, alcandurado sobre os basaltos que tombam sobre a linha de costa, está o Convento da Caloura. Datado do século XVI e classificado como imóvel de interesse público pelo Governo dos Açores, é um dos mais antigos conventos da ilha de São Miguel. Para além do convento, inclui uma ermida com 2 pequenas torres sineiras, cada uma com apenas um sino, e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, alojada num nicho na fachada principal. O interior e o exterior da ermida estão revestidos por belos azulejos que datam dos séculos XVI a XVIII. Uma moradia amarela, localizada no final da inclinada Rua de São Pedro, na freguesia de Água de Pau, é a casa de um dos últimos cesteiros de São Miguel. Aqui residem Gilberto Roia e sua mulher, Lúcia Soares. Vimos aqui plantados aqui neste terreno, aqui em frente já arrancamos tudo, já tinha mais de 30 anos, já tinha muita palha, os vinhos já não foram bons, já eram muito grossos, não estava para isso, e a gente arrancou tudo. Aqui mais acima tem mais ou menos uns 20 anos, e temos no outro terreno ali em cima, também esses são mais novos. Parado aos molhos, aos mansos, conforme eles costumam trabalhar, e depois vai cozer a caldeira. Na caldeira aquilo são 3 horas a cozer. 3 horas, tapado com plástico, aquilo coze em geral é em vapor, porque aquilo não tem água suficiente, é o vapor, por isso é coberto com plástico, depois põem as pedras à volta para aguentar o plástico e só. Depois vem para casa, nós pomos em amêndoa, vamos de vez em quando a molhar com a mangueira e depois a descascar, postos a secar, que é para arrumar. E depois entra aqui. E aqui depois, então, é que é tirados para fora, a molhar para ficar de maneira a manejar bem. Por isso é que tem aquela panela. Exatamente, para estar sempre a molhar, porque o tempo também vai secando e as mãos estão a mexer. A umidade é para poder dobrar melhor. Exatamente, para dobrar o vinho. Por isso é que ele passa sempre estrago. Só com as palavras. Com 8 volts, quando eu saía da escola, já começava a portação da área, começava 8, 9 volts, então, que mes parents, mes avós, mes tios, tudo era dessa vista. E para aprender, não sei como fez aprender, fui aprendendo. E a minha família, meus irmãos, eles mais 5, mais 4 rapazes, mas trabalharam no início dos 20 anos, chegou-se aos 20 anos, me dão isso de vida. Acabei de semana passada, a colheita dos velhos, que eu estou por ver. Show. Show. Mas como é que estava assim? Quem sabe? Porque e da minha família sou eu, da minha.
E cheguei a ter morte de 50 pessoas a trabalhar nisso. Vizinhos, prédios, mortos, e quanto é que tinha toda a minha família. Aqui não passou. Ainda em Água de Pau existe um interessante núcleo museológico que está exposto para visitação na Mercearia Central. A Câmara Municipal de Lagoa adquiriu a Mercearia Central Casa Tradicional no ano 2009. Este edifício foi objeto, digamos assim, de obras de consolidação e de musealização. Aqui ao lado nós também podemos verificar uma taberna. Era o espaço onde o Sr. José Inácio Vieira Favela, ex-proprietário cá da casa, se ocupava. Era nesse espaço também que ele recebia os pescadores aqui do Porto de Pescas da nossa Caloura, recebia-os todos os sábados, domingos, de manhãzinha. Porquê? Porque o Sr. José Inácio, numa linguagem mais atual, digamos assim, era uma espécie de gestor, de contabilista. E ele então geria e controlava o dinheiro dos pescadores do Porto de Pescas da Caloura. Daí os senhores pescadores virem cá aos sábados e domingos receber o seu dito ganha-pão. Daí ser um espaço muito frequentado pelo público masculino. Enquanto que a sua esposa, a senhora Angelina da Conceição Reis, era responsável aqui pela parte do atendimento ao público, pela parte das vendas e ficaria mais direcionada aqui para a mercearia. No piso 1 nós temos a habitação dos ex-proprietários, onde nós podemos verificar várias secções da casa. Esta casa também tem a particularidade de ter um corredor de ligação ou de separação entre as várias secções da casa. Essa característica é precisamente do século XIX. Numa primeira secção nós temos uma sala de estar. Não é uma sala qualquer, uma sala feita de vimes. E porquê vimes? Porque a freguesia Vila de Água de Pau foi pioneira nos vimes e nós ainda hoje em dia temos 2 artesãos a trabalhar ativamente nesta arte que é o vime. É mais ou menos como dar valor àquilo que é nosso, às nossas raízes. De seguida nós temos um quarto de jantar e esta casa também consegue-se ver, é muito predominante bens móveis que foram doados, foram resultado de doações das herdeiras de cada família Favela. Também é de realçar a importância do quarto principal da casa, que é o quarto de cama da família Favela. Toda a mobília foi feita pelo pai da senhora Angelina, que era marceneiro de profissão aqui na nossa vila de Água de Pau. O senhor fez toda aquela mobília, com muito gosto certamente, porque era uma oferta para a sua filha, e nós conseguimos ver os pormenores, os efeitos, os desenhos que estão na própria madeira, foram todos eles esculpidos à mão. De seguida nós também temos uma cozinha típica e tradicional para a altura em que nós estamos a falar, final do século XIX, início do século XX, onde a cozinha recebia desde as melhores visitas do Natal até mesmo a realização de uma matança de porco, não é? Que esta família portanto, fazia com alguma regularidade. Na própria cozinha podemos observar um cantoneiro, que é um armário de canto embutido na própria parede, mesmo cá da casa, da família Favela. Ainda neste espaço existe uma escadaria que dá acesso ao sótão, à falsa. Era o piso onde as 4 filhas do casal dormiam, era o chamado dormitório das meninas.
Também é importante referir que a Câmara Municipal de Lagoa, com a musealização deste espaço, pretendeu divulgar toda a história da vida de um pequeno comércio local, não só aqui da nossa vila de Água de Pau, como também a transversal a todas as freguesias e localidades da nossa cidade de Lagoa. O Mirador do Pisão serve de antecâmara à pitoresca freguesia da Ribeira Chã. A paisagem que se avista do Miradouro sobre o Porto da Caloura e a costa sul da ilha de São Miguel é deslumbrante e muito procurada por quem gosta de vistas panorâmicas. Saindo do Miradouro e virando à direita, fica um pouco mais abaixo o início da subida que nos leva à Ribeira Chã, a freguesia mais pequena do concelho da Lagoa, com 2,5 km² de área. A educação e a arte são fundamentais para a evolução da sociedade. Aliás, o Platão dizia que a arte deve ser a base de toda a educação. E, acreditando profundamente nisso, desejei continuar a minha atividade educativa, a minha atividade pedagógica, de alguma maneira. Durante 40 anos da minha vida e da minha mulher, a nossa extravagância era comprar quadros. E não de maneira nenhuma com a intenção de colecionar. Quer dizer, não há uma teoria de coleção. Há coleções com determinado tema, com determinada finalidade. A minha não. A minha coleção foi feita apenas pelo gosto de possuir e de ter aquilo perto de mim. Normalmente, muito fundamentado, todas as obras têm muito por base uma estrutura de desenho muito sólida. Eu aprecio muito o desenho, e o desenho é a base de tudo quanto há. Logo que acabei o curso de Belas Artes e vim para cá, tive duas encomendas fascinantes. O mosaico da Clínica de Bom Jesus, o mosaico do Bom Samaritano, 20 metros quadrados, e o mosaico da Igreja da Ribeira Chã, 140 metros quadrados. Foi assim uma experiência para mim, para um principiante, que foi o máximo. Portanto, aqui atrás de nós está a Igreja de São José da Ribeira Chã, padroeiro da freguesia mais ocidental do concelho da Lagoa. E esta igreja é notável por vários aspectos. Um deles eu gostaria de salientar desde logo pela gênese do projeto. Este projeto é impulsionado pelo padre João Caetano Flores, que é um padre nascido em São Jorge, mas que foi padre aqui na freguesia durante muitas décadas e que impulsionou enormemente esta freguesia. Ele congrega o seu povo e é através deste movimento de congregação, as pessoas nomeadamente trabalhavam aos fins de semana gratuitamente, contribuíam com o seu trabalho gratuito para a construção da igreja e constrói este templo magnífico. O outro aspecto, que também é um aspecto relevante, é que é uma igreja da segunda geração modernista. O que é que isto significa? Significa que é uma igreja da década de 60 do século XX que já evidencia uma preocupação de contextualização no local. Como é que se evidencia essa contextualização, nomeadamente através do embasamento? Reparem neste embasamento com a pedra vulcânica, na preocupação que eles tiveram em incorporar alguns aspectos da arquitetura tradicional, e isso não era próprio da primeira geração modernista, que procurava uma ruptura total com a história. E estes aspectos que aqui se podem referir são a sobre-elevação do adro, que é uma referência clássica das igrejas, o campanário, a própria forma como a igreja se estrutura, o seu espaço interior, com o batistério à esquerda da entrada da igreja. E depois, a nível interior, tem toda uma série de aspectos que podem referenciar como uma obra de arte total. Ou seja, é uma obra de arte que incorpora as três artes clássicas: a arquitetura, projeto de arquitetura do arquiteto João Rito Teixeira, a pintura, os revestimentos murais, desenhos do pintor Tomás Borba Vieira através de pastilhas vidradas, e a escultura com a Porta do Sacrário em prata do escultor Álvaro Raposo de França.
E, finalmente, em relação a esta igreja, importa referir que ela é o exemplo mais importante da arquitetura modernista, o exemplo nos Açores, e é a única igreja açoriana que foi, deste período histórico, que foi classificada como imóvel de interesse público precisamente no ano passado, 2021. Um dos aspectos em que se evidencia o conceito da obra de arte total que há pouco referia é a minúcia a que o arquiteto leva o desenho destas peças. As pias de água benta, a pia batismal, todas as peças de mobiliário, os próprios candeeiros foram desenhados por ele para incorporarem este projeto e para integrarem o conceito unitário que os artistas tiveram com este objeto arquitetónico. Criado em 1981, o interessante núcleo museológico do Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã engloba o Museu de Arte Sacra e Etnografia, o Quintal Etnográfico e de Endemismo Açórico e a Casa-Museu Maria dos Anjos Melo. Este núcleo é uma das heranças deixadas pelo Padre João Caetano Flores e contém um vasto património religioso, etnográfico e cultural da história do povo da Ribeira Chã. As peças religiosas expostas no Museu de Arte Sacra possuem grande valor histórico e documental. A caminho da Casa-Museu Maria dos Anjos Melo, deparamo-nos com uma carrinha a vender fruta e legumes, que aqui passa todas as semanas. Já na Casa-Museu Maria dos Anjos Melo está disponível para visitação o ambiente doméstico típico da Ilha de São Miguel no início do século XX. Construída em finais do século XIX e inícios do século XX, esta casa perpetua a memória de Maria dos Anjos Melo, natural da Ribeira Chã, que doou em vida a sua casa e recheio à fábrica da Igreja Paroquial da Ribeira Chã, que por sua vez a musealizou. Gosto de dizer que com muita honra sou dos Amarais da Lagoa. O meu pai nasceu aqui no Rosário, exatamente até na Rua do Rosário. Uma casa que hoje é a sede da Junta da Freguesia do Rosário. E eu próprio me criei por aqui, porque vinha muitas vezes passar temporadas durante o verão para a casa da minha avó, António, do meu avô, mas eu conheci por pouco tempo, quando era muito criança ainda. E, portanto, posso prestar um testemunho sobre o que era a Lagoa nesses tempos remotos e o que ela é hoje. Nesses tempos remotos, mas isso reporta-me já à década de 50 do século passado, a Lagoa era um lugar muito rural. Ainda havia o canto, que é uma instituição que depois desapareceu por completo. Os homens que estavam mesmo para trabalhar sentavam-se nas escadas do canto da igreja à espera que alguém os fosse contratar. E havia poucas indústrias por aqui, a indústria do álcool, que era de facto então uma indústria poderosa. Mas, precisamente, claro, a Lagoa melhorou muito e isto avançou muitíssimo. Vieram novas indústrias para aqui, a vida da Lagoa cresceu tanto que passou a ser uma cidade. Nesses últimos anos, sobretudo a partir de 25 de Abril, aliás, em um pouco todas as nossas ilhas, a sociedade modernizou-se e as condições de vida também modificaram-se completamente. Daquela pobreza antiga, hoje há certamente alguns vestígios, mas na generalidade melhoraram essas condições de vida. E além disso, criaram-se novas atividades económicas que empregaram muita gente. A escola alargou-se muitíssimo
naquele sempre havia a quarta classe e ponto final. Hoje, felizmente, há acesso ao secundário, mesmo na Lagoa, e isto é muito enriquecedor para a geração mais nova. Olho para a Lagoa hoje e vejo-a como uma promessa de futuro, uma cidade cujos dirigentes autárquicos sabem o que é que querem. Thank you.